aí veio o Benjamin na minha vida. E aí começou um capítulo novo pra mim. Vamos lá, né? Eu sempre fiquei muito apreensiva. Eu já falei no outro vídeo como foi a gravidez, a ideia, como isso foi tudo interiorizando. E aí, o que eu não comentei lá é que a questão da alimentação era sempre um bichinho que ficava batendo aqui na minha cabeça, né? Uma luzinha que ficava, olha, você tá grávida, precisa comer melhor. E aí, como é que funciona? Então, na minha experiência, o que eu fiz? Conversei com o meu médico, eu falei meio por cima. Eu falei, olha, eu não como muito bem, eu não como porções de fruta que vocês pedem e tal. Aí ele falou, olha, então a gente vai fazer um suplemento, ele me passou o nome lá do suplemento, eu comprei, eu tomo até hoje, porque ele tem ômega 3, inclusive, e aí eu me senti melhor assim, sabe? Então eu segui com esse suplemento. Eu tentava, obviamente, comer as coisas que eu já tinha conseguido, tipo maçã. A maçã me ajudou muito na gravidez, porque ela evita azia, sabe? Quando eu tava com azia, comi uma maçã, era uma beleza. Nem sempre foi fácil engolir essa maçã, mas eu tentei pra me melhorar e tal. Então eu tentei as frutas que eu conseguia, mais ou menos. O caldo eu tentei tomar. Então nem sempre dava, porque a gravidez traz enjoo já de natureza. E aí, imagina, junta com essa aversão que eu tenho, então às vezes não era fácil. Mas eu tentei. E aí eu sempre tive muito medo do nascimento da criança, da introdução alimentar. Também nem imaginava da amamentação, e depois que o Ben nasceu, né, eu acabei lembrando dessa parte, que eu preciso continuar comendo certinho, como eu fazia na gravidez, porque o meu leite ainda é o principal alimento do bebê, e é a partir do que eu como que meu leite é produzido, então eu preciso tomar cuidado com o que eu como. E agora, com a alimentação do Ben, com a introdução alimentar dele, aí ficou um pouco mais difícil. Então vamos lá, voltando na minha versão, né? Eu tenho pavor de algumas coisas. Então, as pessoas que são seletivas vão entender. Imagina um bebê sujo, né? A boca, tudo assim, ó, a mão. E aí, de repente, ele começa a chorar. E ele quer você com aquela mão suja. E ele vai te tocar com aquela mão suja daquele negócio que você tem pavor, nojo mesmo, sabe? Uma versão inexplicável, como eu falei. Então aquilo me deixava muito nervosa. Meu Deus, e agora? Ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. E ele faz. E não só faz isso, como faz um. Sabe? Ainda cospe tudo na minha cara, assim, às vezes. Joga na minha cara o brócolis. É assim. Mas aí, o que aconteceu? Eu meio que fiz a introdução alimentar com o Benjamin. Como eu falei pra vocês rapidamente no outro vídeo, o Ben, quando a gente começou a introdução alimentar dele, a pediatra falou pra eu dar tudo amassado, né? Então, ela falou, amassa tudo e tenta dar na colher. É assim, a gente não liquidifica mais a alimentação, a gente não faz papinha e a gente dá os alimentos separadamente. Por quê? Porque na papinha, você mistura tudo e naquela grande mistura, tipo, tem um sabor diferente, uma cor diferente, um cheiro diferente, porque aí tem características próprias da papinha. Então você não identifica o gosto da cenoura, o gosto da mandioquinha, o gosto do frango, sabe? Do que é que seja que tem lá. Então ela falava isso, a criança ela precisa aprender o gosto de cada alimento separadamente. Aí eu já comecei a ligar aqui com o meu botão, né? Tipo, a minha alimentação enquanto bebê, a minha introdução alimentar, ela foi toda feita com papa. Tanto salgada quanto doce. É o tradicional, é o que as pessoas conhecem, é o que, né, isso vem sendo feito há muitos anos. Então, isso já era um paradigma que eu tinha que quebrar na minha cabeça, porque eu sempre ouvi falar de papinha e é o que era normal pra mim. Beleza. Aí a pediatra falou isso das frutas, que tinha que ser tudo separadinho, primeiro fruta, depois o legume e tal, beleza. Aí o que aconteceu? Eu peguei algumas vezes, acho que foi a banana, e aí eu tava com ela assim inteira. A banana já é uma fruta que eu tava familiarizada, e eu comecei pelas que eu estava familiarizada assim. Amassei e tentei dar na colher. E o Benjamin super interessado ali naquela banana, ali naquele prato. O que é essa banana aí, né? Então, eu acabei alguma vez falando assim, você tá curioso? Tá aqui, ó, a banana. Experimenta pegar a banana. Nossa, e a colher tava meio que assim também, ele queria brincar com a colher, ele não tava nem aí se ele tinha banana, que tinha ali, ele quer a colher, é um negócio diferente, ele queria brincar. Então não tava funcionando muito bem. E aí quando ele pegou a banana, ele olhou, ele amassou,
Aqui, fez aquela meleca gostosa, assim, amassou. Aí ele, né, tentou levar a banana na boca, ele deu uma mordiscadinha, fez umas caretas igual a da mãe dele faz. E aí ele acabou gostando muito mais. Então eu comecei a olhar aquilo, observar, falei, meu, parece que ele quer pegar as coisas. Então isso aconteceu com outros alimentos também. Eu tenho, uma vez eu brinquei com um ensaio de Páscoa dele, eu dei uma cenoura na mão dele, né, uma orelhinha de coelho, e ele tava lá, querendo morder a cenoura. E eu falei, meu Deus, como assim, né? O meu filho querendo pegar. Pra mim era tão difícil antes pegar uma cenoura na mão, chegar perto da cenoura, sabe? E então, aquilo foi me abrindo, assim, uma dúvida ali na cabeça do que eu deveria fazer. E aí uma amiga comentou sobre o método BLW, que que consiste, na verdade, em oferecer os alimentos da forma mais natural possível para o seu bebê. É você, obviamente, fazer os cortes da maneira correta, de uma forma que ele consiga segurar, que seja seguro para ele, que tenha uma textura segura para que ele não engasgue, né? Que ele consiga comer. E aí, e você dá dessa forma para ele. Não tem colher, não tem papinha, não tem amassado, não tem nada. Ele vai pegar o alimento ali e ele vai provar. E aí, os estudos dizem que o ganho com isso é muito maior, porque a criança, ela teve o tato. Eu tô fazendo um curso de BLW de uma nutricionista, faço pela internet mesmo, e ela conta que é incrível como o bebê aprende tateando isso, sentindo aquela textura, sabe? Quando ele amassa o alimento, ela falou que ele tá aprendendo muito ali. Então, não necessariamente ele precisa comer, mas o fato dele brincar, dele explorar esse alimento, é muito importante para ele, para desenvolver essa relação dele com a comida. E aí, olha só que interessante, foi mais ou menos o que eu fiz, né? Quando eu comecei a tentar reintroduzir essas coisas na minha vida. Eu fui lá no Hortifruti, comprei, cheguei em casa, descasquei, cortei, amassei. Aí o cheiro foi ficando menos terrível de algumas coisas, que eu tenho problema com cheiro também. Então, aí eu fui me ligando, sabe? Eu falei, gente, será? Será? Não sei, tá? Que talvez, né, eu imagino que talvez eu seja seletiva porque eu não tive essa experiência. Eu comi tudo na papa lá que tinha um gosto só. E hoje, se você me der uma papa, eu como. Que é mais ou menos a vitamina, que é o suco. É tudo batido ali com açúcar ainda para mudar um pouco o gosto, um cacau, né? No caso da vitamina, bota lá um chocolate. Então, isso para mim faz sentido. Que eu não tenho pedaço, que eu não vou engasgar, que no meu caso, né, eu não vou ter aversão ali, não vai me dar ânsia. E aí, esse é a textura e o gosto que eu tô acostumada. Que eu comi lá quando eu era menor, que eu queria continuar comendo. Eu vi no grupo lá do Facebook que eu comentei com vocês, que tem muita gente que fala que o filho meio que come a papa até hoje. Então, talvez, gente, eu, pelo amor de Deus, eu não sou profissional da saúde, tá? Ticiane mera mortal aqui, né? Leiga total. Eu acho que talvez tenha sim relação. Talvez, né? Então, a ideia aqui é mostrar que talvez exista essa relação para vocês tentarem fazer essa relação também. Se vocês têm a seletividade, se vocês têm um filho que talvez seja seletivo, tenta começar a levar ele para a feira. Mostrar ali que tem a fruta para ele. A Nutri, ela fala assim no curso, que você leva na feira, aí você fala, me ajuda a escolher aqui uma fruta. Aí ele vai falar, mas eu não vou comer. Tá bom, você não vai comer, então ajuda a escolher pra mamãe, ajuda a escolher pra vovó, vamos levar uma fruta pra vovó? Que fruta você quer? Qual delas? O que você acha que tá mais bonito? É essa laranja? Nossa, olha que bonita essa laranja. Aí compra. Aí ele participou desse processo de compra. Daí você tá indo pra casa, falou assim, ajuda a mamãe a carregar, olha, leva essa laranja aqui pra mamãe. Aí a mamãe vai levar, aí a criança vai levar a laranja, então ela já pegou ali, sabe? Tá começando a se familiarizar, chega em casa, essa criança vai participar do processo da higienização dessa fruta, aí vai cortar, vai descascar, ela fala para você comer na frente dela, explicar a importância daquilo, né? Isso também é uma coisa que eu coloquei lá no meu post, que eu acho que vocês deviam explicar quando a criança entende, obviamente, a importância desses nutrientes, o quanto isso é bom para ele, o quanto isso pode fazer bem para a saúde dele. A minha mãe sempre me explicou, gente, não necessariamente funcionou, mas eu acho que faz parte do processo de conscientização, porque eu cresci com essa consciência de que aquilo era importante e de que eu não conseguia. E em algum momento eu tinha que fazer, em algum momento da minha vida isso ia ser necessário. Eu só não sabia que era na gravidez, né? Mas, enfim, ou na maternidade. Aos poucos isso foi melhorando, né?
Então, eu consigo enxergar essa relação hoje. Então, o Benjamin, ele tá lá no BLW dele, eu tô aprendendo junto com ele. Aprendi que as crianças acabam comendo, assim, elas comem por curiosidade primeiro, tipo, tudo que é pôr na boca, né? Todos os brinquedos, tudo na vida. Que elas acham pela frente, elas querem colocar na boca. Então, é curiosidade, elas conhecem o mundo pela boca. E aí, então ela vai pegar aquele alimento de curiosa mesmo. Não é porque ela quer comer, porque ela sabe que aquilo é um alimento. Ela quer saber, nossa, o que é isso, né? Ó, o que é isso aqui? Vou comer. Então, vou comer, vou pôr na boca. Então ela coloca por curiosidade. Só que depois que passa a curiosidade, tipo um brinquedo novo, perdeu a graça. Aí ela fica meio assim, e aí ela vai comer por imitação, porque ela tá vendo os pais ou os cuidadores, enfim, quem tá ali com ela comendo. E aí ela vai fazer a mesma coisa. Nossa, o que você tá fazendo aí? Deve ser legal, vou fazer também. Então, pensando nisso, eu pensei o seguinte: eu preciso dar exemplo pro Benjamin. Eu preciso dar a ele essa oportunidade, né? De ter essa relação com a comida, de experienciar isso. Então, eu dei, por exemplo, recentemente melancia pra ele. Melancia é uma coisa que eu nunca nem tinha tentado. Aí é molhado, né? Que é uma das texturas que eu não gosto. Então eu dei a melancia pra ele. Aí na primeira vez eu segurei a melancia, tipo, delícia, nada, não fiz nada. Ele comeu, beleza. Só que aí eu coloquei como meta pra mim fazer mais ou menos com ele. Então, na segunda vez, eu peguei aquela melancia, dei uma lambidinha. Depois, na terceira vez que eu ofereci pra ele, eu tentei colocar na boca e sugar, né, o suquinho da melancia. Foi mais ou menos. Aí, na próxima vez, não. Na outra vez, eu tentei morder. Aí não consegui engolir, mas tudo bem. Aí na outra vez que eu consegui, eu engoli um pouquinho. Tô nessa parte ainda, de engolir um pouquinho, porque a gente tá no começo da introdução. Mas assim, e ele olha. Eu reparei que alguns alimentos ele chupava, como eu, só coloca na boca, mas não morde, não tenta ingerir de fato. Então, isso é uma parte muito importante do processo, provavelmente. Então, ele tem que ver que eu como, que eu mastigo, que eu engulo aquilo, né? Então, eu tô me obrigando. O meu prato do almoço é igual ao do Benjamin. Ele tem um vegetal verde escuro. No momento, a gente tá no brócolis. Ele tem um colorido, cenoura. Nesse momento, é cenoura. Ele tem um tubérculo, mandioquinha, batata. Esses pra mim ok. Mandioquinha não era ok, mas recentemente, antes do Benjamin até, eu já tava mais tranquila. Uma proteína, que pra mim, obviamente, foi sempre tranquilo. Carne, frango, peixe, ovo, de boa. E um cereal. E aí a gente tem o feijão, cereal não, desculpa, uma leguminosa. O feijão, a lentilha ou o grão de bico. A gente tá no feijão, que é o que eu tô acostumada. Então vamos com calma, né, gente? Eu ainda tô aprendendo a comer o brócolis sem ser amassado, a cenoura sem ser amassada. Então eu tô indo junto com ele. Então, assim, a gente ainda tá nessa parte do processo. Eu sei que é um processo longo. O meu tem durado anos, muito antes do Benjamin. Eu já tenho, né, tentado melhorar, já estava estudando sobre o assunto e tal. Então, não é uma coisa assim que vai melhorar da noite pro dia. É preciso muita paciência, muita persistência. Então, tentem, sabe? Se você se identificou com o assunto, se você já sabia ou não, enfim, vá devagar, respeite você, o seu tempo, sabe? O que você sente, essa sua relação. Construa aos poucos essa relação com a comida, sabe? Faça as pazes com a comida, com aquilo que você acha que faz sentido para você, que é mais nutritivo ou que vai te agradar mais ao paladar. Insista. Procure a textura que vai te agradar. Se não for o amassado, vai ser o assado ou mistura com alguma outra coisa que você goste. Esse comer junto funciona muito ainda para mim. Então, tenta colocar alguma coisa que você gosta, tipo, eu gosto muito de queijo, então faz ali alguma coisa que você queira experimentar, um refogado, não sei, um legume, tenta colocar um queijo, sabe? Então, vá aos poucos, não tenha pressa, se respeite. Uma coisa que eu queria deixar aqui, algumas dicas, né? A partir do momento que eu parei de falar para as pessoas que eu não gostava daquilo, que a pessoa às vezes questionava, né? Mas você não vai comer tal coisa, sei lá, cenoura, por exemplo? Eu falava, não gosto de cenoura. Assim, então, eu mudei, ao invés de falar não gosto, eu falo que eu não
que eu não como. Eu não como e pronto. Pra mim, na maioria dos casos funcionava. De uma forma bem incisiva, assim, séria, né? Não, eu não como cenoura. Pronto. E as pessoas encaram o assunto de uma forma diferente. Então, a partir do momento que eu comecei a falar não como, e pronto, e tento mudar de assunto, as pessoas respeitam muito mais. Aos meus amigos próximos, eu comecei a explicar. Falei, olha, possivelmente eu tenho esse transtorno seletivo, ele funciona de tal maneira, as pessoas têm essa dificuldade, eu encontrei outras pessoas assim, estou no grupo lá do Facebook, eu pesquisei um pouco sobre o assunto, tem poucos profissionais que tratam isso, enfim. Eu expliquei aos meus amigos mais próximos e eles foram totalmente solidários, assim, comigo. Obviamente que muitas vezes eu continuei sendo o assunto do almoço, mas de uma maneira muito mais respeitosa. Não foi de uma maneira crítica, né? Assim, as pessoas não estavam julgando mais a minha escolha. Elas entenderam que é algo que eu não controlo, mas que eu posso aos poucos ir trabalhando, e elas queriam saber muito mais sobre isso. Então, até peço para vocês que vocês compartilhem o vídeo, e não é para promover o canal nem nada, mas é realmente para fazer a informação chegar, é realmente para fazer com que as pessoas descubram que isso existe, para as pessoas se identifiquem, que as pessoas busquem alternativas. Se você, né, se as pessoas que estiverem assistindo acharem que faz sentido a maneira como eu fiz, tentem fazer, encontrem a textura que vocês consigam comer, né? Assado, enfim, já falei isso, mas e se você conhece alguém assim, tenta ajudar essa pessoa, tenta ser mais, ter mais empatia, sabe? E não fica olhando assim quando ela for comer. A minha mãe já desistiu, ela não fica mais olhando, ela a trata com naturalidade hoje. Que é isso, essa pressão ela é muito pior pra gente. Essa pressão, porque a pessoa, ela quer te ajudar, ela quer que você coma, ela quer te ver bem saudável, né? Então, ela fica muito ali na expectativa, ai meu Deus, será que você vai gostar? Não, tenta sim, certeza que você vai comer. Nossa, mas isso é uma delícia, não é possível que você não goste. Então, e a gente fica frustrado por não conseguir atender a expectativa daquela pessoa. A pessoa que te ama ali, que está tentando te ajudar, fica frustrada com você. Então, é um processo muito dolorido mesmo. É muito difícil pra gente e para todos os familiares, os amigos que se importam, que estão ali do teu lado. Então, tentem passar isso à frente, tentem estudar mais sobre o assunto, tá? Uma outra coisa muito importante que eu quero falar é que não tenham vergonha, né? Da mesma forma como vocês vão ser sérios e incisivos assim para dizer eu não como isso nesse momento, né? Ou não sei como é que vocês vão falar, mas eu fiz assim. Se a pessoa não era próxima, eu não esticava o assunto. Eu só falava assim, não como, pronto, né? É como se fosse minha opção, mas ok. Aí eu já tentava mudar de assunto. Se a pessoa era mais próxima, eu falava, eu não como por enquanto, mas eu, né, tô num processo, vou melhorar. Então, se eu tava com disposição para tratar daquele assunto com aquela pessoa e tal, eu até falava. Mas não tenho vergonha, sabe? Porque realmente não é uma escolha, não é um processo fácil. E as pessoas não sabem a luta que é, as pessoas não estão ali na sua pele, sabe? Para te julgar, elas não têm esse direito. Mas também não fiquem bravas com essas pessoas, né? Porque as pessoas não fazem por mal, elas simplesmente não conhecem. Ela tá dando a opinião dela de um assunto que ela não conhece, então também não dá pra gente ficar chateado com uma pessoa que não conhece o assunto. E, acima de tudo, tentem sempre, sempre, persistam. Persistam porque é um processo demorado, mas funciona, pelo menos comigo funcionou. Eu acho que vocês vão encontrar uma saída. Procurem os profissionais, que a gente agora, eu acho que está cada vez mais público esse assunto, né? Cada vez mais vai ter profissionais nessa área, eu espero que tenham. Eu não ganho nada com isso, tá? Não tem nenhuma parceria aqui, é só a minha experiência mesmo, mas eu vou tentar colocar uns links, alguns perfis do Instagram que eu sigo de nutricionista, onde eu encontrei informação. Eu vou colocar para vocês aqui, para vocês seguirem. Se eu conseguir, eu coloco lá o link do grupo no Facebook para que vocês se sintam mais inseridos, né, para que vocês encontrem pessoas que entendam realmente essa situação. E, enfim, eu vou colocar o máximo de informações que eu conseguir nos comentários aqui do vídeo. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, me falem, tá? Eu tento responder, se for necessário, eu faço um outro vídeo para responder isso. Eu estou aberta a compartilhar com vocês como tem sido para mim. Se eu achar necessário, se eu tiver mais alguma evolução, se eu descobrir mais alguma coisa, ou se eu mudar de opinião, eu volto a fazer um vídeo aqui, tá? Eu atualizo essa informação para vocês. Então, as minhas dicas basicamente são essas, né? Fale para as pessoas, olha,
não como. Não se sintam ETs, as pessoas precisam respeitar essa sua condição, né? Mesmo que ela não entenda que não é uma escolha, né? É a sua condição e ela precisa entender. Acho que a gente não tem que ter vergonha de nada hoje em dia, sabe? Você é assim, pronto, acabou. É a sua escolha, é o que você vai comer e é isso, sabe? Não tenho vergonha, não tenho vergonha. Eu já evitei tantos eventos, sabe, sociais, e hoje eu vejo que não faz sentido. Então, acho que hoje em dia a gente não tem que ter vergonha, não tenho vergonha, tá? E é isso, tentem sempre, tá? Conversem com as pessoas, expliquem o problema, procurem os grupos, né? Busquem ajuda, leiam sobre o assunto e, acima de tudo, se for da vontade de vocês, se vocês tiverem vontade de tentar de novo, de ter esse processo, né? De construir esse processo das tentativas, façam. Vocês vão fracassar pra caramba, vocês vão ter avanços e retrocessos, mas isso é super normal mesmo, tá? Eu acho que por hoje é isso. Se eu sentir a necessidade, eu trago mais conteúdo relacionado ao assunto aqui, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. E beijos, até mais.